Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quero compartilhar uma palavra que está em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém, amados. Então, quão grande realmente é esse nosso Deus. Criador dos céus e da terra e tudo que existe. Salmo 24 diz também, céus e terra e tudo que existe, inclusive nós somos dele. Ele é o Criador de todas as coisas, autor e criador de todas as coisas. Então, ele que criou. Veja bem novamente, né? Pois todas as coisas foram criadas por ele. Tudo criado por ele e para ele. Por meio dele e para ele. Todas as coisas. Então, todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Mas quando começamos a crer em Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz a palavra, tudo foi feito através do Verbo. Nada se fez sem ser através do Verbo. O Verbo é Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, como podemos entender um pouco na nossa mente tão pequena diante do Deus infinitamente tão grande? Veja bem, amado, ele pensou, Deus Pai pensou e Jesus executou, porque ele era o Verbo, ele é a palavra. Deus falou e Jesus realizou o Verbo. Ele falou lá no princípio, haja luz e houve luz. Todas as coisas foram feitas através da palavra, ou seja, através do Verbo, através de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, dele, e foi através dele e para ele, amados. Quando o coração humano, o ser humano, vive essa realidade, ele se realiza plenamente. Porque o ser humano não pode se realizar plenamente sem essa realidade, sem viver essa dimensão do Espírito, porque Deus é Espírito. O ser humano não pode se realizar nunca plenamente sem viver, sem ser essa pessoa que crê no Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Foi feito através dele e para ele. O ser humano ele precisa se voltar urgentemente e Deus enviou Jesus justamente para isso, porque quando houve a queda, o homem se separou de Deus, se tornou independente. A maior tragédia da humanidade foi o começar a viver independente de Deus, pela livre escolha. Que o amor não impõe nada e dá liberdade. Então, como é importante agora, através de Jesus, da vinda de Jesus, e depois desse sacrifício perfeito, depois que ele ascendeu ao céu,
Deus enviou o Espírito Santo para nos convencer dessa realidade, desse plano, desse propósito, desse projeto mais fantástico desse universo. E ter uma expressão aqui na Terra através da sua criação, através do homem que ele foi formado, criado à sua imagem, sua semelhança. Nós precisamos abrir o nosso coração, nosso entendimento para receber luz, receber o próprio Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Somente através de Jesus, da luz, habitando dentro de nós, através do Espírito, ficaremos livres dos enganos, das fortalezas, das ideias falsas que acolhemos durante a nossa vida. E vem de geração em geração. Por isso que você ainda vê esse caos, mas tudo isso se reverte em bênção quando nós abrimos o coração para Cristo. O reino de Deus vem para a terra, como Jesus orou, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Isso sempre foi o plano de Deus. Isso agora vai se tornar realidade de uma forma mais plena e completa, através do abrir do teu coração para essa realidade. Para que o Senhor transforme essa situação, a começar pelo teu interior, pelo teu coração. Esse problema que você vive, isso é consequência do interior. Então, quando Deus muda o nosso interior através da sua habitação, do seu governo, da sua vontade se realizando em nós, através de nós, muda o exterior também, e a glória de Deus se manifesta, e o reino de Deus, a vontade de Deus começa cada vez mais se propagar em toda a terra, porque esse é o objetivo de Deus. Então precisa ter esse entendimento que tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Vamos orar então. Mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho, receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos. Que mais pessoas venham crer agora e começam a viver totalmente independente dele. Vem abrir mão da vida de governo próprio, abrir mão da independência, se tornar que nem uma criança, como Jesus disse, para experimentar os benefícios do reino, entrar no reino e viver de uma forma maravilhosa, como Deus já determinou isso desde o princípio. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento tão precioso, tão especial, Senhor. Estamos aqui recebendo luz, revelação desse teu plano, teu propósito maravilhoso, Pai, onde tu realiza todas as coisas. No poderoso nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, Jesus, shalom, shalom a todos.